A paz de Deus a todas as nações, eu Pedro aqui de novo no canal Eclesiastes 11:5. Vamos conhecer alguns pontos bíblicos que é falado sobre o Monte das Oliveiras, ali em Israel, onde Deus, numa visão, também mostra que o Monte das Oliveiras seria cortado no meio. Então vamos aos pontos de referências bíblicas que falam sobre o Monte das Oliveiras, onde também Jesus passou por ali, que fica em Jerusalém. Vamos ao assunto que eu peguei aqui do Google. O Monte das Oliveiras na Bíblia. O Monte das Oliveiras é um complexo elevado de 4 colinas a leste da cidade de Jerusalém, mas popularmente a designação Monte das Oliveiras se refere principalmente às 2 colinas centrais. O Monte das Oliveiras é mencionado na Bíblia desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento é citado em conexão com o ministério de Jesus Cristo. A geografia do Monte das Oliveiras. Com seus 4 cumes, o Monte das Oliveiras forma uma elevação que dá de frente para Jerusalém. Os 2 cumes centrais do monte ficam exatamente na direção a leste da área onde ficava o templo. Alguns estudiosos preferem dizer que o Monte das Oliveiras possui 3 colinas. Dessa forma, eles consideram o cume mais ao norte como uma colina independente chamada de Monte Scopus. O cume mais alto do Monte das Oliveiras alcança quase 900 metros de altitude, dependendo da base de medição. Mesmo Jerusalém sendo uma cidade alta com aproximadamente 800 metros de altitude, num planalto das montanhas da Judéia, a elevação do Monte das Oliveiras ainda é imponente, embora seja pequena da perspectiva da cidade. Nos tempos bíblicos, o Monte das Oliveiras era coberto de vegetação e bem arborizado, principalmente com oliveiras, mas durante o governo de Tito, todas as oliveiras foram retiradas. Isso significa que, apesar de ainda existirem oliveiras muito antigas na base do monte, nenhuma delas pode ser datada do tempo de Jesus. Atualmente, as encostas do Monte das Oliveiras são rochosas e com poucas árvores no lado oeste. O Monte das Oliveiras na Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento menciona o Monte das Oliveiras, ainda que sem maiores detalhes. O monte é citado em conexão com a fuga do rei Davi no tempo da revolta de Absalão, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Depois foi em um de seus cumes que o rei Salomão construiu altares idólatras aos ídolos cultuados por suas esposas estrangeiras, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, e 2 Reis, capítulo 23, versículo 13. Provavelmente por isso o cume mais ao sul foi chamado de Monte da Ofensa. Numa de suas visões, o profeta Ezequiel viu a nuvem da glória de Deus partir da cidade de Jerusalém e seguir para leste até se pôr sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Parece que no tempo de Neemias, os judeus construíram suas tendas com ramos de oliveiras desse mesmo monte. Neemias, capítulo 8, versículo 15.
Por fim, o profeta Zacarias menciona o Monte das Oliveiras numa profecia escatológica relacionada ao julgamento divino. O profeta fala dos pés do Senhor tocando o Monte das Oliveiras e o monte sendo partido ao meio. A interpretação correta dessa profecia, especialmente com relação ao tempo do seu cumprimento, é muito debatida entre os estudiosos de diferentes correntes escatológicas. Antigas lendas judaicas dizem que a pomba enviada por Noé de sua arca tirou um ramo de oliveira do Monte das Oliveiras. Quando o nível das águas do dilúvio começou a baixar mais, obviamente, a Bíblia não diz absolutamente nada sobre o local de onde a pomba retirou o ramo. Jesus no Monte das Oliveiras. O Novo Testamento destaca várias ocasiões de Jesus no Monte das Oliveiras. Parece que o Monte das Oliveiras era um dos locais de descansos preferidos do Senhor Jesus fora de Jerusalém. Foi das cercanias do Monte das Oliveiras que Jesus deu início à sua entrada triunfal em Jerusalém. Mateus, capítulo 21, 1. Parece que foi após contornar uma das curvas na descida do Monte das Oliveiras que Jesus chorou ao contemplar Jerusalém. Lucas, capítulo 19, versículos de 37 a 41. No Monte das Oliveiras, Jesus também pronunciou o seu sermão escatológico na semana da crucificação. Mateus, capítulo 24, 25. Marcos 13. Na noite em que foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 30. Naquele momento, sua agonia foi tão grande que seu suor tornou-se como sangue. Foi também a região de Betânia, sobre os Montes das Oliveiras, que ocorreu a ascensão de Jesus. Lucas, capítulo 12, versículos de 50 a 53 e Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Deus me pôs no coração de ler esses pontos de referências bíblicas, falando sobre a oliveira e relembrando do terremoto que Deus fez no país da Turquia, onde era o jardim do Éden, onde Deus cortou no meio uma plantação de oliveiras, fazendo de um terreno que era plano, Deus fez muros, rachando essa plantação de oliveiras, Deus fez muros de até 40 metros nesse terremoto na Turquia, onde era o jardim do Éden.